Resultado justo, o empate seria mais normal dentro do que aconteceu na partida. A sua análise de Corinthians 0, Palmeiras 1, Vamp, boa noite. Boa noite, Gui. Eu gostei do jogo, né? Foi bem jogado mesmo, o Palmeiras melhorou no segundo tempo, mas o Corinthians jogando bem, acho que fez até uma partida melhor do que foi a semana passada contra o Flamengo. O resultado em si sai com uma derrota, mas uma equipe com posse de bola, bem postada, agredindo, tanto que o Carlos Miguel foi escolhido como melhor jogador em campo por parte do Palmeiras. Corinthians que perde um pênalti, teve a chance de fazer um pênalti, que a gente vai entrar se foi ou não foi. Eu ficaria com a arbitragem de campo mesmo, poderia dar ou poderia não ter dado, não foi um lance escandaloso, né? Mas o Corinthians que o Bidon, Bidu, Ranieri, o próprio Gustavo Henrique fazendo uma bela partida. A melhor oportunidade do Palmeiras foi, fora o gol, um lance com o Luigi no erro do Mateuzinho, que recuperou, né? O Corinthians chegou com o Gustavo Henrique, próprio pênalti, com chute de fora da área. Um jogo de né, torcida única no estádio do Corinthians. Corinthians com a supremacia sai com a derrota, que não atrapalha assim para a classificação, né? A não ser para decidir os jogos em casa. No caso hoje, se terminasse hoje, o Novo Horizontino faria o jogo em casa, o próprio Palmeiras, e o Corinthians jogaria fora porque está na quinta colocação. Mas em relação ao jogo, bem jogado, até o gol que foi feito pelo Flaco Lopes, a comemoração ali, a gente sabe que o estádio todo só tem torcida do Corinthians. Ele foi do lado da bandeirinha, tomou o cartão porque chutou a bandeirinha, não fez nada de mais do que isso, mereceu o cartão amarelo, ali veio um empurra, mas justo, ninguém tinha que ser expulso, né? Tem um lance aí que o Boni depois pode falar, que o Andréas Pereira mexeu bastante ali na marca do pênalti. Eu acho que o Depay errou o pênalti, não foi nem por causa disso, escorregou mesmo. Mas foi um belo jogo, gostei, um clássico como se tem que jogar, não amarrado. O Abel foi expulso justamente, só reclamou o jogo todo. E se você tem um lance duvidoso na partida, pode ser o lance do pênalti. Dano ou não dano, mas o Klaus para mim fez uma boa partida. O lance polêmico e que pode ser discutido, de fato, é esse pênalti que nós vamos falar já já. Vitor Boni termina a partida, o Corinthians perde em casa e na classificação nesse momento, né, o Corinthians aparece como o quinto colocado, 11 pontos, Palmeiras o segundo com 15, Palmeiras ali brigando ainda pela liderança geral, pela melhor campanha na fase inicial, e o Corinthians na última rodada pega o São Bernardo buscando a classificação. Tem uma chance remota ainda, né, pela combinação de resultados. O Corinthians tem 11, o primeiro time fora do G8 é o Capivariano com 10, né? Então, dependendo aí de uma combinação de resultados, é uma chance remota de não passar, mas a maior chance, claro, nessa combinação ainda é favorável para o Corinthians, que tem a vantagem de estar na frente na quinta posição com 11 pontos, pega o São Bernardo na última rodada no final de semana. Vitor Boni, Corinthians 0, Palmeiras 1, Boni. E o Corinthians tem um problema que já vem desde a temporada passada e que inclusive o Dorival já fez esse diagnóstico justamente depois da derrota contra o Bahia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu na Vila Belmiro. Jogo que o Corinthians começa bem, cria uma série de oportunidades, abre o placar, mas não consegue ampliar a vantagem. E hoje, o Corinthians faz a mesma coisa, joga bem, acho que durante os 90 minutos dá pra falar que o Timão foi bem superior ao Palmeiras em termos de desempenho, mas o Corinthians é um time que, como disse o Dorival, não consegue matar o jogo, não consegue ser eficaz na hora de finalizar as jogadas. E por isso acaba se complicando. Era um jogo em que, em termos de oportunidades criadas, o Corinthians poderia ter levado uma vantagem, poderia ter saído até do primeiro tempo com uma vantagem, poderia ter ampliado no segundo tempo, caso tivesse feito também na primeira etapa, mas desperdiça. E entra também na conta o pênalti perdido pelo Memphis Depay. Então é um time que consegue criar, que está melhorando em desempenho, dá para ver evolução em desempenho do time do Corinthians sob o comando do técnico Dorival Júnior, mas falta isso, falta justamente conseguir matar as jogadas, falta conseguir, quando está ganhando por um placar mínimo, ampliar a vantagem e quando está empatando, conseguir converter as oportunidades para que traduza o desempenho em resultado. Porque o resultado, sem o desempenho, sem o resultado, ele não vale muito para o torcedor corintiano que quer ver as vitórias, ainda mais num clássico diante do Palmeiras. Então o Corinthians é um time que não consegue matar os jogos, o Dorival identificou isso e vai precisar encontrar de alguma maneira uma solução para esse problema. Muitas vezes
esse exemplo do jogo contra o Bahia, por exemplo, foi muito na conta do Yuri Alberto, que perdeu pelo menos 2 oportunidades claras de gol. Hoje, contra o Palmeiras, tá mais na conta do Memphis Depay, que teve a grande oportunidade do jogo. E não fez um jogo ruim o Memphis Depay, só na hora em que teve a grande chance de colocar o Corinthians na frente, acabou desperdiçando. E aí, tô com o Vamp. Não sei exatamente se foi o movimento ali que fez o Andreas Pereira, de criar um buraco ali na marca do pênalti, fez escondido, as transmissões já estão todas replicando essas imagens e já estão viralizadas também nas redes sociais, mas não sei se isso seria o suficiente para atrapalhar o Memphis Depay. Acabou escorregando, é um pouco de azar também, mas teve a grande oportunidade de colocar o Corinthians na frente. E se o Corinthians tivesse saído na frente, quem sabe seria uma outra partida. O Palmeiras resistiu como pôde, o Carlos Miguel fez grandes defesas ao longo da partida e no momento que precisou, no momento que teve a oportunidade ali, o Flaco Lopes converteu e colocou o Palmeiras, que mesmo criando pouco, converte as poucas chances que teve para sair de Itaquera com a vitória e com os 3 pontos, né? Teve também uma outra grande oportunidade com o Luiz, que acabou desperdiçando, mas a grande oportunidade seguinte, o Flaco Lopes converteu. Então, esse jogo, esse resultado passa muito por isso. O Corinthians é um time que muitas vezes tem muita dificuldade para converter as boas oportunidades que cria, Guilherme Silva. E o lance polêmico da partida, Vamp, Boni, nossa audiência, o pênalti marcado pelo Klaus, e assim, eu achei que não foi pênalti, né? O Boni, a gente conversou aqui em off também, o Boni pode falar no ar também, mas concordou comigo e eu soube, né, que o Vamp no ar disse que foi, ele repetiu aqui agora há pouco, que é um lance que poderia ou não ser marcado, não é escandaloso. Pra você então, Vamp, o pênalti, eu queria que você comentasse, né, a marcação do pênalti e também o erro do Memphis Depay em perder também essa cobrança. Se você pegar a arbitragem toda do Klaus, né, que é um árbitro FIFA, provavelmente está na próxima Copa do Mundo, já esteve na Copa, o VAR não chamou, ficou a decisão de campo. O Boni estava me lembrando aqui que na temporada passada o próprio Palmeiras teve um pênalti a favor, né? 2024. 2024, né? Nesse lance, está sendo muito comum nesses lances a arbitragem dar o pênalti, né? Não vejo como um fator assim que possa ter estragado a arbitragem do Klaus. Os cartões bem distribuídos, comandou o jogo como tem que comandar. Até na hora da confusão do Flaco Lopes, ninguém foi expulso, só ele recebeu o cartão amarelo, ficou aquele empurra. A verdade é que eu gostei do jogo, né? E pode se questionar esse lance. Para mim, se ele deu pênalti ou não desse, para mim não mancharia a arbitragem do Klaus no jogo. E o Memphis perdendo a penalidade? Aí sim, perdeu. O Rafael Veiga, na final do Paulista do ano passado, teve a oportunidade e também perdeu. Aquilo que eu falo, pênalti só perde quem bate. O Yuri Alberto normalmente é do batedor, mas como vinha na sequência de pênalti perdido, pegou o Memphis Depay e botou para bater. A mesma coisa se a gente pegasse o Bidu, que hoje está jogando muito, para mim foi o melhor jogador do Corinthians na partida, e botasse o Bidu para bater, o Bidu perde. Ou o Bidon. O Bidon perde, aí dizer, por que não botou com o Memphis e com o Yuri Alberto? Então, ele pegou a bola, é um dos líderes do time, o principal jogador tecnicamente, não foi feliz, né? Como normalmente o Memphis perde, o próprio Yuri Alberto perde pênalti também. Mas enfim, eu gostei, foi um grande jogo. Gostei, depois eu quero ver a coletiva do Abel, que foi expulso. Porque ele passou o jogo todo irritado. Eu não sei se ele pode falar na coletiva que ele foi expulso, né? Talvez ele não possa dar nem a entrevista. Será que tem? Há um tempo atrás era assim. O técnico que era expulso, ele não poderia... mas aí, se ele não vai o auxiliar dele, vai falar por ele. Que é a mesma coisa. Né? Ele replica, né? Replica as falas, tá então, tudo certo. Mas foi um belo jogo, viu? Um belo jogo para a fase de classificação. E tem mais uma cena aqui para você comentar, Vamp, que foi a cena do Andreas Pereira cavando um buraco na marca do pênalti antes da cobrança do Memphis. O que você achou dessa cena? Você acha que interferiu no... Não, acho que não. Acho que não, porque na hora que você vai bater, só faltava mesmo ver que tá um buraco e botar a bola dentro do buraco. Acho que ele escorregou no lance, chapou mal e perdeu. Vai repercutir se o André Pereira fez aquilo ali. Mas eu acho que ali não atrapalhou em nada, não. E acho que, só para complementar sobre essa questão do Andreas Pereira, não acho que é motivo de crítica, não. Porque eu tô vendo muita gente cair em cima do Andreas, falar que é uma atitude, talvez, antidesportiva. Eu acho que faz parte da malandragem do futebol. Daquela malandragem positiva, né? Que não tá dentro das regras. O Andreas não fez nada que fosse fora da lei, fora do que o futebol permite. E tendo influência ou não...
fica a imagem de que ele ajudou o Palmeiras de alguma forma. Eu acho que tá tudo certo. Acho que não vale todas essas críticas que, pelo menos alguns torcedores estão tecendo contra o Andrés. Acho que faz parte do jogo, ele usou um recurso ali que ele pensou ali na hora e, de certa forma, deu certo. E sobre o pênalti que o Klaus marcou, você achou que foi ou não? E também o erro do Memphis Depay na cobrança. Eu não teria marcado esse pênalti, não. Eu não acho que esse tipo de pênalti tenha que ser marcado, mas não acho um escândalo marcar também. A partir do momento que o Matheus Candançan marcou um pênalti dessa maneira lá em 2024 para o próprio Palmeiras contra o São Paulo, acabou criando um precedente. E naquele momento se considerou que foi um pênalti bem marcado pelo Candançan, um soco do Rafael saindo errado também, acertando só o zagueiro Murilo do Palmeiras. Agora foi basicamente a mesma coisa. O Carlos Miguel saiu atrasado ali, a bola foi desviada antes de chegar nas mãos do goleiro do Palmeiras, ele acabou acertando só o jogador do Corinthians. Então, seguindo a lógica do pênalti que foi marcado naquela situação, foi basicamente a mesma coisa. Só que eu não acho que deveria ser marcado pênalti assim. Mas também, de novo, não acho um escândalo que seja assinalado. Agora, sobre o Memphis Depay, eu acho muito mais azar do que qualquer outra coisa. A gente fala de pênaltis errados que são causados por decisões equivocadas dos jogadores. Como, por exemplo, o pênalti que o Memphis erra de cavadinha contra o Mirassol e o pênalti que o Yuri Alberto erra de cavadinha contra o Flamengo. Ou mesmo o pênalti do Gabigol que ele erra na disputa contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Essas são decisões que o jogador toma com relação à forma que ele bate o pênalti. E aí, decisões podem ser erradas ou certas, podem dar certo ou não. Esse pênalti foi um azar, ele escorregou. Não é como se o Memphis Depay quisesse pisar de uma maneira que o pé dele não ficasse firmado no gramado. Deu azar, escorregou por algum motivo, seja pelo buraco que o Andreas fez, seja por o gramado talvez não estar na melhor condição ali na marca do pênalti. Não sei, a gente não sabe. Mas eu acho que foi muito mais azar do que demérito do Memphis de ter errado a cobrança. Acho que ele, pelo jeito que ele estava indo para a bola, essa é uma cobrança forte, uma cobrança que ele ia tentar bater no canto, mas no meio da trajetória o pé dele escorregou, acabou caindo. Acho que não apaga o bom jogo que o Memphis Depay fez, especialmente no primeiro tempo, muito participativo, ajudando demais o Corinthians, criando boas oportunidades, achando passes importantes e o Memphis ainda tenta recuperar a sua melhor forma física depois de perder o começo da temporada por conta das dores nos joelhos que vinham desde a temporada passada. Então, para mim, muito mais azar do que erro do Memphis Depay, e que fez um bom jogo na partida de hoje. E só para trazer um outro ponto de vista também, ainda seguindo na linha do Boni, a gente fala tanto de critério e de os árbitros seguirem uma linha de pensamento, né? A gente pode até discordar ou concordar com a decisão, mas de que pelo menos nesta decisão de campo do Klaus ou do Candançan, há uma linha de critério. Há uma linha de pensamento de que se o goleiro não pega a bola e pega somente o jogador no soco, e a gente pode debater se é com intenção ou não, né? Aí tem outras variáveis. Mas o debate que a gente tem semanalmente é a falta de critério da arbitragem. Esses dois lances mostraram de que, de certa forma, em alguns lances, há sim um critério. Se a gente vai concordar ou discordar, aí são outros 500. Mas a arbitragem do Candançan e do Klaus, ambos, acho que o Candançan também acho que é FIFA, mas o Klaus, eu tenho certeza que é FIFA, o Candançan deve ser daqui a pouco também, porque é um ótimo árbitro. Os dois entendem que é pênalti. Então, assim, a gente ficar debatendo sobre ser pênalti ou não, isso ou aquilo, a gente passa a semana inteira falando de critério e de uma certa forma, hoje, inclusive, a gente viu de que tem critério em alguns lances dos árbitros aqui no futebol brasileiro. A arbitragem marcou e, pra sorte do Palmeiras, o Memphis errou, jogou ali a bola pra fora. O goleiro, o Carlos Miguel, até vai pra um canto, né? E a bola vai no outro, mas pra fora. Alguns números desse Palmeiras que vence o Corinthians em Itaquera. O Palmeiras é o clube com mais vitórias contra o Corinthians lá em Itaquera, na Arena Corinthians. Agora são 7 vitórias do Palmeiras contra o Corinthians em Itaquera. Superou o Flamengo. Até antes do jogo eram 6 vitórias para cada lado, para Palmeiras e Flamengo. Então agora o Palmeiras lidera esse ranking com 7 vitórias, o Flamengo com 6, o Bragantino com 5 e o Fluminense com 4. O que chama atenção é que Flamengo e Fluminense jogam menos vezes com o Corinthians do que Palmeiras, São Paulo, Santos e Bragantino,
e até Mirassol, né, por conta do Campeonato Paulista, né? Então, essa vantagem aí, Fluminense e Flamengo aparecendo nesse ranking, chama a atenção no número de vitórias de adversários contra o Corinthians em Itaquera. Outro detalhe também é que o Palmeiras agora é o clube da Série A com mais vitórias em clássicos neste ano de 2026. São 3 vitórias, né? Venceu Santos, São Paulo e Corinthians, 100% de aproveitamento. E o Flaco Lopes, com o gol de hoje, é o jogador da Série A com mais participações em gols em clássicos nessa temporada. São 5 participações em gols do Flaco Lopes em clássicos no ano. Assistência contra o Santos, 2 assistências e 1 gol contra o São Paulo, e hoje o gol contra o Corinthians. Decisivo demais, né, Vamp? Esse Flaco Lopes pelo Palmeiras. No ano passado foi assim, na dupla com o Vitor Roque, e agora, iniciando o ano, muito bem também, outra vez. O Flaco Lopes é que começou, acho que achou a posição dele, né? Antes ele jogava sozinho no ataque, agora fez uma bela dupla com o Tigril na temporada passada de 2025. Voltam de novo, né? Estão se recondicionando, tá no começo da temporada, né? Jogado muito os dois na temporada passada. E hoje, aí eles dois estavam até abaixo, viu? O Corinthians estava dominando tudo, mas jogo em aberto, são jogadores perigosos. O Abel até tira o Tigrinho do jogo, meio puto com ele, né? O Flaco Lopes fica, e numa oportunidade de que o Maurício chuta, ele tá ali dentro da área, finaliza. É um atleta que está sendo convocado para a seleção da Argentina, provavelmente deve estar na Copa do Mundo também, se manter a performance que ele manteve e teve em 2025. Então eu gostei do jogo, gostei muito da performance do Corinthians. E o Palmeiras é uma equipe perigosa que estava tudo em aberto. E os números de ganhar mais em Itaquera, provavelmente é o inverso também quando vai no Allianz. Talvez o Corinthians seja o time que mais ganhou do Palmeiras lá no estádio do Palmeiras. A gente até pode tentar puxar esse número aí. Já comemorou até título lá e tudo, né? Sim, é verdade. E Vitor Boni, Flaco Lopes, marcando mais uma vez e com esses números tão decisivos na temporada. E só para completar o número de Palmeiras, né, nesses clássicos no ano, como eu disse aqui, né, 3 jogos e 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 5 gols marcados, 1 gol sofrido, que foi contra o São Paulo. 2 jogos sem sofrer gols, que foi hoje e contra o Santos. E aí temos aqui, nesses 3 jogos em clássicos, 6 grandes chances, 5,4 finalizações para marcar 1 gol, e no total de finalizações para sofrer 1 gol, né, que foi o único gol sofrido, 43. E um total de 38,7% de posse de bola do Palmeiras nesses clássicos na temporada de 2026. Havia uma crítica muito grande o ano passado, que o Palmeiras não vencia, né, os clubes do G4, G5, né, os principais clubes ali da parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje, nesse número mais recente, o Palmeiras tem um retrospecto bom contra adversários de Série A. Só perdeu pro Mirassol, né? No Paulista. O Bragantino não enfrentou, né? O Palmeiras perdeu pro Novo Horizontino e pro Botafogo de Ribeirão. Mas de Série A, eu digo, né? Não. De Série A não perdeu. O Mira não perdeu pro Mirassol, não? Só as 2 derrotas para Novo Horizonte então e Botafogo de Ribeirão. Então, contra os adversários da Série A, não perdeu, e nos clássicos, 100% de aproveitamento, verdade. Então, as únicas derrotas para Novo Horizontino e Botafogo. Então, tem essa inversão aí digamos assim, na crítica, né? Do Mirassol ganhou por 1-0, verdade. Então, 100% contra os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Um dado, assim, que vai contrário à crítica que se fazia no ano passado em relação a não vencer clubes do G4, G5 ali do Campeonato Brasileiro. Mas isso é uma característica do Palmeiras, né? Especialmente desses últimos 2, 3 anos do Abel Ferreira. O Palmeiras é um time que muitas vezes não mostra desempenho, que muitas vezes não consegue apresentar um grande futebol, como é muito criticado o Palmeiras nesse momento pelo torcedor alviverde, e que é uma crítica válida, até porque hoje, por exemplo, o Palmeiras não fez um grande jogo, mas o Palmeiras é um time cascudo, que muitas vezes, sem apresentar um grande futebol, consegue os resultados. E no clássicos também o Palmeiras é muito forte.
Então, tem a qualidade individual, tem bons jogadores. Claro que o torcedor palmeirense muitas vezes critica, muitas vezes pede mais contratações, está de saco cheio de alguns jogadores, mas o Palmeiras tem um bom time, tem bons nomes. E muitas vezes se sobressai nesse sentido, consegue encontrar resultados mesmo sem merecer. E assim vai indo, né? No ano passado, o período em que o Palmeiras jogou bem, de fato, foi muito curto. E mesmo assim, foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa Libertadores, vice-campeão também. E foi chegando, conquistando resultados importantes. Então o Palmeiras é um time cascudo, é uma característica do time do Abel Ferreira, mas eu concordo com o torcedor quando ele critica o desempenho. O Palmeiras poderia apresentar mais. Tem bons resultados até agora na temporada, mas poderia apresentar mais em termos de futebol jogado, meu caro Guilherme Silva.